Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Eu vou falar um negócio pra você. A gravação hoje é dia 3 de julho, fazia uns 5 anos que eu não gravava, eu tava até com saudades. Nem sei mais como faz isso. Sei sim e vou te dizer que vai ser absolutamente incrível você estar no Recomendo Cast, o seu podcast de empreendedorismo, que eu digo que é sempre uma mentoria, para abrir a sua semana sempre com insights, com ideias, dicas para você já sair aplicando. Diretamente da Belga Produções. Mano, isso aqui tá tão lindo, tá super organizado, o ambiente super legal para você gravar o seu podcast, fazer as suas mentorias, gravar o seu conteúdo. Empresário que não está no digital não aparece, não vende. Quero também agradecer a Lola Lili, super parceira aqui com a gente no Recomendo Cash, e também a Cisbec, Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, que sempre acolhe o Recomendo de forma maravilhosa. Eu digo, empresário, não ande sozinho, ande com pessoas que te complementem e que façam com que você cresça. E por falar em crescimento, o meu convidado de hoje, ele é especialista em vendas, ele é especialista em comportamento humano, ele é um indignado por natureza, ele quer sempre ver o melhor das pessoas, ele batalha muito por isso, é uma grande liderança, ele tem o laboratório de crescimento, ele é diretor do Recomendo de Sorocaba, ele é Alexandre Manhães, faz barulho! Maravilhoso, com essa energia incrível. Não preciso falar mais nada, eu tô me sentindo tão bem agora com a sua apresentação que eu tô... Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, eu agradeço o espaço. O que você manda? Eu mando o seguinte, pra gente já começar, eu falei que você é o cara especialista em vendas e comportamento, e você tem o laboratório de crescimento. O que a gente trabalha? Por que a mentalidade, mudar a mentalidade é tão importante? Eu vejo muitos empresários com medo de vender. Será que vender? Será que eu vou falar do meu produto? Eu tenho vergonha. Fala sobre o seu trabalho e como você muda essa mentalidade. Bom, eu venho ajudando na minha jornada de crescimento e compartilhando ela com outras pessoas, né? Um crescimento evolutivo mental, profissional, em todos os papéis, através da mentalidade, através de como o programa que está rodando nesse momento me ajuda a chegar nos meus objetivos. O que acontece quando eu deparo com os outros empresários, ao qual eu estou mentorando já há 8 anos, estou fazendo um trabalho já de mais de 10 mil pessoas, mais de 150 empresas atendidas, eu estou fazendo um trabalho já muito profundo, testado, validado, sabe, organizado, onde eu estou conseguindo colaborar com a vida das pessoas, isso me deixa muito contente. Uhum. Mas aonde que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando, na verdade, na programação primária que as pessoas tiveram, né, de se retrair, de ser aceito, de ter aprovação e validação antes do agir, antes do querer. Então, quando você hoje conversa com empresários sobre prosperidade, você bate em alguns lugares, né, de crenças muito fortes, que são as 3 crenças que a gente também trabalha muito forte lá no Laboratório de Crescimento, que é a identidade, capacidade e merecimento. Então a pessoa não entendeu muito bem quem ela é, o que ela está fazendo nesse planeta, o que ela pode colaborar com outras pessoas. Ela está ali tentando se encaixar, tentando fazer força. E todo lugar que você faz força para se encaixar não é o seu lugar, entendeu? Você tem que fazer força para se encaixar, você está só querendo, sabe, andar e fazer um trabalho ao qual as pessoas vão aceitar, não te faz feliz. Uhum. E a chance disso dar certo é mínima. É zero, sabe? Assim, é muito próximo do zero. De você fazer alguma coisa que não é a sua voz. Você veio para esse mundo para dar o seu papo, sabe? E tem gente esperando você fazer isso. Faz parte de um sistema como um todo, você trazer a sua identidade. E a outra parte, a segunda é a capacidade. Porque eu vejo o empresário, pequeno empresário, falando diretamente para o pequeno empresário, ele nunca se sente suficiente para receber o melhor. Então, ele está sempre querendo fazer mais um curso, sempre querendo mais uma palestra, sempre querendo melhorar o seu produto. Quando ele chegar a um número X de clientes ou de faturamento, ele faz aquilo. E a verdade é que ele tem que fazer o agora, hoje, o seu melhor e acabou, entende? E ele consegue, porque ele já... O fato de você empreender, ele te dá um lugar de coragem e movimento na vida que a maioria das pessoas não tem. Uhum. Então, o que o empreendedor esquece é que ele representa uma parcela muito pequena da sociedade global. A maioria das pessoas trabalham em algum lugar para alguém.
E você trabalha para você mesmo. Então, poxa, olha o seu nível de capacidade. É uma capacidade que exige uma disciplina sua, uma visão sua, sabe? Exige você querer fazer o melhor para a sociedade, participar de uma forma diferente, entende? Por mais que você não entenda que isso está acontecendo, você faz parte disso. Então, você é capaz de fazer esse movimento. Né? E só o último que é o merecimento, que é uma coisa que bate muito. Boa. Que bate muito. A gente aprende nessa sociedade que para a gente ter uma coisa, a gente precisa fazer outra. Só que geralmente é desproporcional. O contraste, sim, é verdadeiro. É sempre uma troca. Sempre um movimento de troca. Então, até o equilíbrio que todo mundo busca, ele exige um movimento. Você pega uma bicicleta, por exemplo, se você parar, ela cai. Para exigir o equilíbrio da bicicleta, você precisa estar em movimento. Mesma coisa, uma representatividade da vida. Só que ele é desequilibrado, porque você teve que fazer muito força para ser aceito, para merecer atenção, e aí você acha que tem que fazer muito esforço para poder merecer as coisas. E não é dessa forma. A gente está num momento, Carol, de sair do esforço para usar a inteligência. Acabou a guerra, acabou a escassez. A gente está com uma riqueza de oferta, e a tecnologia, e tudo que se tem hoje disponível para a gente, não existe força. Existe inteligência e sabedoria. E essa é a nossa transição nesse momento, como cidadão, como ser humano, como empresário. Brilhante isso. Porque, de fato, a gente tem uma mudança de sociedade gigantesca, onde a gente tem as possibilidades e tem muitas oportunidades. Então, você quer uma ferramenta, você encontra as mais diversas. Você quer um curso, um treinamento, tem uma variedade gigantesca. Você estava falando, eu estava aqui pensando um montão de coisa, minha cabeça já fazendo aqueles booms, né? Quando a gente fala de merecimento, de pertencimento, eu acho que ainda as pessoas, elas olham muito para fora. Ah, eu quero ser igual a Lê, eu quero ser igual ao Felipe Cury, eu quero ser igual a Carol. Não, você tem que ser você. Então, o autoconhecimento, para mim, é a base de tudo. A partir do momento que eu sei quem eu sou, o que eu quero, eu já começo a formatar diferente. Tem uma questão muito importante que é o planejamento. Para quem que eu vou vender, para quem que eu vou falar. Tem empresário que... Porque tem aquela bendita sigla, né? É o pequeno empresário. Cara, a gente não é pequeno. A gente trabalha muito arduamente para construir. Aí tem gente que vai empreender porque precisou. Aí ele acha que também ele não tem o merecimento. Que ele não sabe, que ele é pequeno. Como que você, dentro da sua mentoria, vai quebrando esses paradigmas? Quais são os pilares que você trabalha? Olha, primeiro a gente trabalha esses 3, né, que são gerais, mas, porém, precisamos entender na individualidade de cada um, sabe? Eu faço a mentoria em grupo, só que eu tenho as pessoas têm muito acesso a mim, eu converso muito com elas. Sempre estou nesse lugar de troca. Porque é o que me enche, sabe? Aprender todos os dias, compartilhar sempre. Todo dia eu faço isso. Se eu não estou fazendo é porque eu estou dormindo. Todo dia eu estou fazendo isso. Então, o que eu trabalho? Dentro da ação, tem ação, atividade, exercício, movimento. Tem 3 coisas que são importantes para você crescer. Você não vai crescer sua empresa se você não trabalhar essas 3 coisas. Pessoas, conhecimento e habilidade. Essas 3 coisas, sabe que eu sou o cara do 3, né? A tríade, tudo comigo é isso. Mas você na sua ação deve constar esses 3 pontos. Só que esses 3 pontos, eles não vão funcionar se você não conhece essas 3 coisas em você mesmo. Você não sabe como se relacionar com você, dificuldade de relacionar com as pessoas. Sim. Para você crescer com as pessoas, você tem que ser líder. Então, um ponto que eu trabalho muito forte na mentoria, liderança. E ela começa pelo pipeline de você ser líder de você mesmo. O que é um pipeline, para quem não sabe? Pipeline, na verdade, aqui no Brasil, fica com uma expressão, a pipeline é a ponta de uma onda onde você surfa com ela, né? Mas a gente utiliza ela para entender processo, como é que a gente deslixa nesse processo. Então, pipeline de vendas, né? O pipeline da liderança, como é que eu desenvolvo nela. E um ponto importante a primeira coisa que eu tenho que entender é como é que eu comando a mim mesmo. Como é que eu faço as coisas que eu quero fazer para chegar no objetivo que eu desejo? E aí você consegue encontrar situações que são, nossa,
Como é que eu vou do ponto A ao ponto B? Eu não sei onde é o ponto A, não sei o que eu estou fazendo, e eu não tenho a menor ideia como chegar no ponto B. Eu só estou trabalhando porque foi o que disseram para eu fazer. Vai e trabalha. Eu estou fazendo isso. Alexandre, que perguntas são essas? Então você não sabe que lugar que você está e você não sabe o que você quer da vida exatamente? Eu sei o que eu não quero, as perguntas que eu tenho, as respostas que eu tenho. E isso não é o querer da vida, isso é você fugindo da dor, não querendo se aproximar do prazer, que são dois polos naturais da biologia humana. Se afastar da dor e se aproximar do prazer. A pessoa fica presa nisso. Então, eu trabalho a liderança. A liderança é um ponto que, se você trabalha ela de uma forma inspiracional, a pessoa se auto-inspira e começa a transbordar isso. Então, ela olha para ela e fala, o que eu mereço? Quais são as minhas capacidades? Quem eu sou? Quando ela tem a clareza disso aqui, ela transborda. Ela transborda, as pessoas te olham de um jeito e falam, cara, aquela pessoa ali, ela consegue estar em qualquer lugar, um posicionamento dela, e ela flui. Quero estar com ela. Entende? A coisa muda naturalmente. Não precisa forçar ninguém, convencer ninguém, ficar encontrando hack, soluções, jeitinhos brasileiros, ou jeitinhos, sei lá qual que você quer encontrar, para fazer o seu trabalho. Você vai fazer naturalmente. As pessoas vão te dar. Porque tem uma coisa que é clara: ninguém ignora os bons. Ninguém ignora os melhores. Se torna o melhor. Faz o que você faça de você um exemplo do seu próprio produto, independente do produto que você tenha. Você é o seu primeiro cliente. Você é o seu primeiro cliente. Principalmente para os consultores, para os mentores, para os treinadores, coaches, enfim, terapeutas. Principalmente para essa galera. Principalmente para elas. Você é o seu primeiro cliente. Então, quando eu analiso essas pessoas, eu olho assim, cara, o cara é consultor, mas eu não vejo ele colocar em prática aquilo que ele está falando. Então, ele não é bom. Primeira métrica que eu tenho de gestão para contratar alguém. Eu olho a pessoa, por exemplo, de marketing, me oferecer marketing, eu quero ver o marketing dela. Sim. Olha para você, né? Seja o líder de si mesmo, a gente chama de senhor de si. Né? Seja senhor de ti mesmo, para depois querer transbordar isso. Então é assim que eu trabalho e funciona bastante. Mas você traz um pilar que para mim é muito importante, que é a experiência, a vivência. Sim. A gente vê hoje muitos consultores ou muitos mentores que eles leram um livro. Não necessariamente eles viveram aquelas ações. E quando a gente traz a nossa vivência, experiência, bagagem aplicado a tudo isso que a gente está ensinando, é diferente também. Porque para mim tem um fator muito importante em tudo que a gente faz. A gente precisa ter coerência. Sim. Então aquilo que eu falo que eu vou entregar, eu aplico, eu faço. As pessoas vão chegar nas minhas redes sociais e vão ver exatamente aquilo. Você é uma pessoa de muita experiência em vendas. Fala sobre a tua experiência, sobre a tua jornada, porque vai ligar a tudo isso que você trouxe pra gente. Eu passei a vida toda vendendo, né? Isso foi uma coisa muito importante na minha evolução como ser humano, porque eu acredito que vendas, ela é um ápice de uma relação social. Né? Quando você faz ela com integridade, com ética, você consegue movimentar uma outra pessoa, você consegue ajudar outra pessoa a se movimentar, a tomar decisões. Ou seja, você consegue fazer o que é mais difícil para um ser humano. O ser humano ele fica procrastinando decisões. Você ajuda ele a tomar decisões. Ele fica procrastinando movimentos, você ajuda ele a fazer movimentos. Isso é de uma riqueza para mim, isso na minha vida é mais de uma riqueza, de uma bênção muito grande viver dessa forma. Entende? E eu já caí na vida sendo uma pessoa que vai começar a vender. Meu pai tinha uma loja no centro da cidade de São Paulo e desde pequeno, de colo, eu tô lá. E à medida que eu fui crescendo, eu fui ajudando de diversas formas. Eu lembro de com 15 anos, assim, eu fiz uma venda completa da prospecção à entrega. E é onde eu marco um momento de venda para mim. Então, de lá para cá, são 29 anos trabalhando com isso. Representei várias marcas grandes, ficar falando o nome aqui, já ia falar, porque estou acostumado a fazer. Sim. Mas várias marcas muito grandes e pequenas, e eu fui de auxiliar a diretor. Então, passei todos os processos. E todos os processos. Eu tive muita equipe que eu construí, desconstruí. Tem variáveis produtos que eu trabalhei, desde educacional, tecnologia, vários tipos de serviço. Então, eu tenho um orgulho de ter passado por todos esses lugares que foi crescendo. Quando eu pego para dar uma olhada do que fiz, eu fico muito orgulhoso disso. E teve um determinado momento na minha vida que eu parei de olhar para vendas como se fosse o fim. E eu comecei a olhar para vendas como um meio. E esse que fez a grande virada de chave na minha vida, a galera gosta desse nome, né? Virada de chave, né? O pulo do gato, né? O jump off the cat. Isso foi por quê? Porque me deu um propósito. Então, vendas me ajuda a alcançar um lugar.
que é uma mentalidade que eu passo muito para meus alunos hoje. Para que você trabalha? Qual é o propósito do seu trabalho? E não estou dizendo propósito assim, não, eu quero que meu trabalho mude a sociedade, mude a vida. Começa por você não vai mudar ninguém. Para que você trabalha? O que você está construindo para você? Tem um plano nisso tudo? Ou você está só fazendo e na medida que as coisas vão acontecendo, você vai se encaixando? Dentro da minha mentoria, a gente tem o plano de crescimento, que é um plano perfeito para você desenvolver. Então, tem desde uma realização de sonhos e objetivos. E você vai destrinchando ali. Para quê? Para você saber a sua jornada. Aí você no comando, você está realizando algo. Né? Às vezes você compra algumas coisas para te regular. Para você dizer como que é, para aquele coisa grande, dizer como você vai, sabe, se comportar. O que eu trago na minha mentoria é que as pessoas sejam protagonistas da sua história. Então vamos escrever esse capítulo aqui agora, nessa consciência que você está, na possibilidade que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje, com a forma de fazer o melhor, que nós vamos construir com isso juntos aqui. Então a gente constrói um plano de crescimento, a pessoa coloca em prática. Então ela descobre, eu acordei cedo hoje, é por isso. E faz muito sentido para mim acordar cedo por isso. Então eu vou lá e vou fazer o melhor. Agora, quando ela não está perdida, não tem um norte, por isso que ela vai perdendo qualidade, perdendo vontade, perdendo prazer. Mesma coisa, isso se dá não só para o trabalho, mas se dá para relacionamento, se dá para criação de filhos, se dá para uma série de papéis. Sim, tudo. Então, quando eu faço o plano de crescimento, tá tudo lá. Todos os meus papéis, como que eu quero que a minha vida seja lá na frente. Entende? Então, é por isso que a gente constrói dessa forma. E eu acho que nesse modelo, você ganha vida. A coisa pulsa dentro de você. Você ganha entusiasmo, né? Que esse entusiasmo, eu gosto, a palavra que eu mais gosto da língua portuguesa, porque ela tem uma etimologia muito bonita, que é Deus dentro, né? De você. Então, quando eu estou empolgado, eu sinto a minha energia pulsante, eu me sinto inteiro. E A gente nesse se lugar. sente servindo, né? Isso aí. Dentro dessa construção de servidão, de estar junto, de transformar, de poder, através de uma palavra, de uma ação, trazer a virada de chave para aquela pessoa. Você acha que as pessoas têm medo desse protagonismo? Porque quando a gente olha para o Brasil como um todo, pessoas que prosperam muitas vezes são taxadas de vários nomes que não é verdade. O empresário é taxado de um monte de coisa que não é verdade. E eu sinto muitas vezes no empresariado que existe esse medo, esse receio. Putz, eu vou começar a prosperar, o que as pessoas vão começar a achar de mim? E é muito maluco, porque quando a gente começa a transformar a nossa realidade, muitas vezes o próprio meio tenta te segurar, né? Pô, mas você tem certeza que você vai... Seja por proteção, tem aquele que vai ser por inveja mesmo, porque ele não tem essa coragem, essa habilidade. Como que você enxerga isso? As pessoas têm realmente esse medo da liderança, do protagonismo, de estar à frente, porque isso não significa que você vai estar com o teu ego inflado, não é nada disso. Você apenas está ajudando a construir uma sociedade através do teu conhecimento, do teu conteúdo. Exatamente isso. Eu costumo dizer nas aulas de quinta-feira, mentalidade protagonista, que todos os caminhos que você decidir traçar na vida vai te levar à morte. Inexoravelmente. Qualquer caminho que você decidir. Então, sabendo disso, que a gente faça um caminho bonito. Vai ser feliz. Gostoso. Boa. Produtivo. Inexoravelmente, o caminho que você decidir levar, ele não vai ser mais longo do que o outro. Ele vai ser tão curto, digamos assim, do que aquele que você deixou de escolher. Então, não será que você está colocando energia no lugar errado? Em ficar no conforto? E quando eu digo conforto, não significa que você está deitado no sofá. Significa que você não está fazendo uma força para estar colocando uma energia para estar em outro lugar. Você está colocando uma força para estar no mesmo lugar. E eu sempre digo que você tem a vida que você pediu para ter porque você está bancando essa vida. Não existe o fato de você estar na vida que você está hoje sem você colocar energia nisso. Então, se você está nesse trabalho, você colocou energia para ele acontecer. Ele não aconteceu do nada. Nada vem do nada. Não mesmo. Tudo é construído. Então, se você está felizão no seu casamento, você construiu. Se não está, você construiu. Então, tem esse ponto da autorresponsabilidade. Porque até o medo, dependendo do nível, ele mora no lugar de conforto. Porque é mais fácil eu trabalhar com esse medo, falando neurologicamente, é mais fácil eu trabalhar com esse medo do que do desconhecido. Eu já conheço, né? Já conheço. Tá ruim, mas eu já sei que aqui é o que eu conheço, é o que eu tenho. Eu até tenho consciência, se eu for até o final da rua virar à direita,
vou encontrar uma coisa nova, mas será que essa coisa nova pode me fazer mal? Será que ela vai me dar trabalho? Será que ela vai me tirar do meu eixo de controle? Será que eu não vou conseguir ter o conforto ou a facilidade que eu tenho hoje? Eu tenho medo de repetir aquilo porque o seu cérebro vai trabalhar por referência. Então ele vai te dar essa referência. E o seu cérebro só quer uma coisa: você respirando, né? Comendo, e se de vez em quando procriando, não quer outra coisa. Sim. Ele só quer que você viva. De vez em quando procriando, desculpa, foi maravilhoso. Depende do seu nível, seu estilo de vida. É de vez em quando ou nunca ou sempre, né? Desculpa, não, foi muito bom. Falei, putz, Ele só o quer momento de descontração já começou cedo, né? Olha lá, já vai. A Jéssica, ai meu Deus do céu, tô até Ela vermelha. tá falando, corta. Não, deixa aí, aqui eu recomendo o cast, porque no recomendo a gente te recebe da forma como você é. Por que eu vou ser diferente, não é mesmo? A gente tá falando aqui de protagonismo, de liderança, Sim. por que eu vou fingir ser algo que eu não sou? Lógico, de jeito Né? nenhum. De dar uma boa risada, Não pode de estar identidade, junto, como é que a gente não vai ter a lógico. nossa, né? Maravilhoso. Então voltamos para procriação de vez em quando. Então o corpo só quer isso, ele não quer que você se movimente. Porque ele só tá. Diferente da sua consciência, o seu cérebro trabalha com agora. Sim. Então eu tô vivo agora. Agora você consegue, com a sua consciência, você consegue usar as ferramentas neurais. Então você consegue usar da sua memória para se referenciar. Você consegue usar do seu conhecimento para prever um futuro que às vezes, você tá viajando, cara. Não é nada disso. Primeiro que tem gente que acha que todo mundo vai rodar, o mundo inteiro vai rodar ao redor dela, e tudo que vai acontecer de ruim no mundo vai passar por ela. Não, amigo. A sua vida é só sua. Tem uma outra coisa que eu falo porque a gente tem que trazer a consciência, sabe? Sim. Trazer a clareza. É muito importante. Aí eu falo, pega pesado, pego. Às vezes eu pego pesado. Você nasceu sozinho e no caixão só tem um lugar. Você tá preocupado demais com as outras pessoas, cara. É você e você. No final, dependendo da sua crença, se você tiver um juízo final, sei lá, que você pensa, né? É você, não é você terceirizar pro outro, pro mercado, pra sua mãe, pra sua esposa, pro seu esposo, pro seu sócio. É você e as suas decisões. Perfeito. Qual decisão você vai tomar agora? Perfeito. É só isso. E em qual momento você falou, agora eu vou empreender? Agora eu quero seguir esse meu caminho, eu aprendi pra caramba aqui no corporativo, trabalhei por grandes marcas, agora sou eu, liderança, trabalhando a liderança de outros empresários. Eu já era líder, né, nas empresas, né, que eu estava trabalhando já há um tempo. E eu era convidado por amigos, por colegas. Cara, como você faz o seu processo de venda, a sua liderança? É muito interessante. Vem aqui na minha empresa bater um papo com a galera. E eu sempre gostava muito desse lugar. E eu lembro que eu estava fazendo um desses eventos, né? Eu fui numa convenção de um cliente que me pediu para ir lá e dar uma palavra. Fui lá, fiz, eu falei, cara, que lugar legal esse aqui. Esse aqui é o meu lugar, aqui eu me sinto grande, preenchido, sabe? É aquela coisa, né? Tem gente que nasce para fazer, sei lá, para ser taxista, agora Uber, para ser presidente da República, eu nasci para fazer isso aqui. Eu nasci para falar, cara, do meu processo. Eu não estou falando qual que é a fórmula mágica. Eu não tenho fórmula mágica, eu não sou o guru, eu não tenho nenhum caminho espetacular, eu não tenho um teletransporte que você vai sair daqui, vai se transportar e vai ser o ricão, não tem nada disso. E vendas também não se trata disso, né? Vendas é o meio. Sim. E se é o meio, que decide o fim é você. Perfeito. Então, eu me senti muito bem, eu falei, cara, aqui que eu quero estar. E me programei. Então, eu trabalhava numa empresa que eu ganhava por recorrência na época, construí uma recorrência diferente, e é engraçado contar isso, né? Porque eu criei um contrato diferente, com uma recorrência maior, fechei com clientes e falei pro dono, tá aqui, o cara falou, como você fez isso? Aí juntou com price, juntou advogado, dá para fazer isso? Aí os caras chegaram à conclusão que dava se apaixonaram, né? Porque eles faziam um contrato de 12 meses, o cliente de 36. E os clientes assinaram. Entende? Tá. Então eu fiz uma recorrência por 36 meses para poder me desligar da empresa e ficar recebendo. Então eu me preparei para aquilo. Perfeito. Né? Após isso, eu fui me especializar no que eu queria fazer. Eu não só saí e comecei a falar, é porque eu trabalhei muito tempo no corporativo, com empresas grandes e tal, eu sou capaz de fazer isso aqui.
Pelo contrário, eu me fiei no desenvolvimento humano, porque é o que eu queria. Então, lá foi uma MBA, treinamento em desenvolvimento humano, depois pós-graduação em neurociência, com base no que eu trabalho hoje. A base do meu trabalho é comportamento versus desempenho. Então, qual comportamento que você tem? O desempenho proporcional. Por isso que eu tenho essas repetições de falar que você tem a vida que você está vivendo, porque o comportamento te leva a esse lugar. Mas tem uma coisa antes do comportamento, que é o pensamento, as emoções que geram ações. E é essa investigação que a gente faz, né? Legal. O autoestudo, né? De poder nos estudar. Sempre tenho esse trabalho. Então, começou ali. Então, em janeiro de 2018, eu abri meu CNPJ. Boa. Já entrei em uma empresa como cliente meu, que eu entrei lá, assim, prestando serviço. Então, por dias da semana eu trabalhava lá. Como eu saí de uma posição CLT, com carro, cartão corporativo e tudo que você conhece de conforto, Sim. que eles gostam de trazer pra gente. E um lugar onde eu ganhava um valor fixo, que aquele valor fixo de PJ se vira, traz um resultado. Mas era uma fonte de conhecimento para mim. Era uma estrutura de, sei lá, 10 mil metros quadrados, com 500 funcionários trabalhando naquilo que eu desejo trabalhar. Falei, nossa, aqui é meu laboratório. Sim. Então, tinha uma coisa muito legal, que tinha uma sala de desenvolvimento de conteúdo. Oh, que legal. E eu ficava ali de segunda a sábado. Eu ficava no instituto, às vezes, de domingo a domingo. Eu ia lá e ficava bem longe, porque ficava no aeroporto, eu morava lá no freguesia do Ó, como eu morava em São Paulo. Eu agora sou em Sorocaba, mas eu morava na Zona Norte, o negócio era na Zona Sul. Eu ia lá sempre, porque, cara, eu assisti o mesmo treinamento 19 vezes. Eu fiz um curso que era de 7 dias, de 8 dias, eu fiz 6 vezes esse curso. Por quê? Porque eu queria me aprofundar naquilo ali. Eu queria ser o melhor fazendo o que eu faço. Eu não queria ser mais um. Então eu me conectava com os trainers que tinham sucesso, mas eu ficava também com meus valores pessoais. Eu não faço o que ele faz. Eu estou espelhando o que eu acho muito legal do que ele faz. Eu aprimoro o que eu tenho. Eu aprimoro o que eu tenho. Então foi um laboratório de, cara, com que eu acredito, o que eles podem me agregar. E claro, nessa jornada agreguei muitas pessoas, porque eu sempre gostei dessa troca. Então foi essa virada de chave que eu fui me jogando. Depois disso, só tem bastante história nesses 8 anos para contar sobre isso. E em que momento o Recomendo entra na sua jornada? Eu acho que a pandemia, ela trouxe pra gente essa... Eu que sempre fui de gente, pessoas, né? Sempre fui de estar conectado com muitas pessoas. Veio a pandemia falando, não pode mais. Agora é isolamento, né? É isolamento. Então eu tive que me reconstruir. Mudei de cidade, e quando eu mudei de cidade, eu comecei a me conectar mais com esse ponto. Eu me conectava nesse ponto, mas quando eu era do corporativo. E network corporativo é completamente diferente. Sim. Network corporativo é carreirista. Entende? Ele é altamente interesseiro. Então, eu aprendi dessa forma. Eu fui doutrinado dessa forma. Então, eu vou conhecer aquele diretor daquela outra empresa que vai que um dia eu sair daqui eu vou sugar da dele. Né? É esse perfil. É isso. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que é assim que funciona lá. E aqui no Norte Network, entre empresas, ele tem um espírito diferente. Pelo menos uma vez, na minha visão. Isso, ele tem um espírito diferente. Então, na pandemia, eu comecei a me conectar com grupos. Até porque eu tinha mudado de cidade e queria conhecer pessoas. E eu me deparei com uma realidade onde esse grupo que eu participei, ele também tinha essa pegada de carreirista, de sugar, eu tô lá porque eu quero pegar alguma coisa de alguém, eu quero fazer uma troca. E para mim não fez sentido. Eu falei, caramba, que essa galera tá assim, todo mundo atirando para tudo que é lado, não faz sentido para mim. É um monte de gente se conectando para ver se eu consigo pegar alguma coisa a Carol, vender para Gabi, e chamar o Felipe Cury para me ajudar numa parceria onde só ele trabalha, eu não trabalho. Não faz o menor sentido isso aqui. Isso aqui não tá equilibrado, não tá natural, não tá fluindo, isso aqui não tem nenhum... Aí eu me desconectei, né? Quando o meu sócio, Felipe Cury, me chamou para... Na verdade, eu encontrei o Recomendo na internet, né? Apareceu. Isso que eu ia te perguntar, quem te levou? O campo me trouxe, né? Eu gosto de falar isso, né? Que você achou no Simpla, no evento de Simpla. Sim, foi isso. E aí, o telefone que eu entrei em contato foi do Felipe Cury, que hoje é meu sócio. Que coisa maravilhosa. E assim, eu acho que foi umas 3 reuniões para ir. Acho que ele mandou reiteradamente umas 3 reuniões, acho que na 4ª eu fui. Você foi difícil, então? Foi Foi porque difícil. Eu tinha colocado esse network no mesmo lugar que a maioria coloca, tudo igual.
networking não é tudo igual. E isso é muito legal que você traz, porque banalizaram a palavra networking no Brasil, que se tornou essa coisa predatória, de entrega de cartão, ninguém te olha no olho, só quer vender. E networking não é sobre isso. É sobre conexões. Então, e eis-me aqui o vendedor te falando sobre isso. Pois é, mas aí entra a questão do... Vendas para mim é relacionamento. Sim. Vendas é networking. Então, você trouxe muito bem que quando eu entrego uma solução, eu já criei a conexão e virei referência para essa pessoa. Sim. E no Recomendo é isso que a gente busca, a conexão verdadeira com as pessoas. Como é que eu posso primeiro te ajudar? Como que a gente pode construir? Parece muito bonito, mas e funciona. E é bonito mesmo. Qual o problema de ser bonito? É legal, eu não entendi nada. A pessoa acha que tem que ser sacrificada, tem que ser surda. Não, e aí às vezes as pessoas acham, putz, será que funciona? Pô, o Recomendo transformou sua vida em vários aspectos. Mas eu vou dizer assim, será que funciona? Vou responder você. Funciona, mas depende. Depende, você tem que analisar o seu senso de ética. Perfeito. Porque se você tá nesse lugar que você só quer sugar, provavelmente você vai dar errado. Sim. E qualquer network verdadeiro você vai dar. Tem network que não é verdadeiro, que aí criaram um outro tipo, mas surfam ainda no nome network. O network verdadeiro, ele é uma troca de trabalho, ele é um hub de ajuda mútua, ele é um lugar onde eu desenvolvo não só a habilidade de conhecer pessoas, mas a habilidade de me conhecer em relacionamento com outras pessoas, entende? É de olhar minhas vulnerabilidades, por exemplo, de comunicação, né, de aceitação de pessoas diferentes. Cara, tem gente que chega num grupo lá do Sorocaba, onde a gente tem 44 pessoas lá, a gente vê que o comportamento dele vem se alterando, desde que ele se permita aquilo. Esteja aberto. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que chega querendo dizer como que vai ser o ambiente. Eu tenho uma pessoa que falou comigo outro dia, eu quero fazer uma palestra no seu grupo. Eu falei, amigo, vem conhecer primeiro. Tem que conhecer. Tem gente que chega, sabe, tem essa necessidade. Uma coisa que eu tive que aprender, né, e eu tenho uma referência sobre isso em você e no Alexandre Damiani, é o quanto a gente, poxa, calma, relaxa, tá tudo bem. Aqui a gente está fazendo uma construção. Porque eu sou o cara de realização, eu sou o cara de chegar e fazer. Sim. Eu tenho a plena consciência que eu chego no ambiente e não se mantém o mesmo. A energia muda, eu sou o cara de sacudir o negócio. Sim, a gente sabe disso. Só que isso tem lugar que não é para fazer. Calma, tem momento. Então foi um aprendizado muito bonito. Eu tenho umas falas que eu guardo no meu coração durante reuniões com o Alexandre Damiani, a participação dele. Tem umas coisas que ele falava que era muito louca para mim, assim, que ele falava assim... Cara, minha meta esse mês é curtir tantos posts. Eu falei, o quê? Ele entendeu o Instagram, esse cara. Ele não entendeu. Mas ele entendeu que o que eu quero manifestar na minha vida, eu vou manifestar na vida do outro. Isso para mim foi um ganho extraordinário, porque ele tem vários princípios que eu sigo na vida. E um princípio de dar e receber, para mim, era grande. Sim. Só que aí você consegue perceber que ele não estava tão completo assim como você imagina. Aí veio uma informação de aprendizado, né? Aí fez sentido, coloquei em prática, deu coerência, compartilho. Perfeito. Então, hoje, em todas as reuniões, independentemente do grupo, se é um grupo meta de Sorocaba, grupo essência de Sorocaba, eu repito isso. Não porque eu acho bonito, mas porque fez muito sentido para mim. E eu não tô falando do Instagram, tá, gente? Não é sobre isso. O Instagram foi só uma referência. Um exemplo. E tanto que eu não tenho meta de curtida. Eu não entrei nesse modus operandi que o Alexandre deu, mas o conceito que ele trouxe, para mim foi fantástico. E fez muito sentido para mim. E é sobre isso o network. O network é sobre viver um aprendizado contínuo de relação. O network é sobre você colocar em pauta o que você imagina de emoção, porque nada que está acontecendo na sua frente é a realidade, mas assim é o que você pensa que é a realidade. E para o empresário, a própria questão da solidão empresarial, de com quem que eu vou conversar, quem serão as pessoas que vão somar aquilo que eu preciso aprender, desenvolver, sim. Quando a gente está num ambiente como eu recomendo, isso muda. Porque a gente realmente tem pessoas que vão nos complementando, né? Que vão dando feedbacks, que vão conversando. Nos próprios cafés, nas palestras que a gente tem, às vezes, você tá ali conversando, que a gente chama, né, de papo de valor. Isso aqui é um grande papo de valor. A pessoa te dá uma dica, mudou o jogo. Sim, exatamente isso. Então, a riqueza que a gente tem nesse ambiente para a gente se manter
com um pensamento inovador, para sair da zona de conforto, para encontrar soluções, a gente não encontra em lugar nenhum. Sim. É uma grande universidade do empreendedorismo. Eu acredito nisso. Tanto que um pilar forte que eu sempre reforço é educação empresarial. Porque nenhum lugar você tem isso. É isso aí. Nenhum lugar você tem um ambiente que você juntou pessoas para chegar no mesmo lugar. Uhum. Se você pensar até numa universidade, você não tem isso. A sua turma, ela não quer chegar no lugar que você está. Uhum. Cada um quer uma coisa. Ali não, todos querem o quê? Querem ter uma prosperidade na sua empresa, querem crescer, querem oferecer mais para o mundo. E tem um ponto, quem está no Recomendo já se conectou com uma energia do servir. Sim. Entende? Se conectou porque é o nosso ambiente. Assim. E esse ambiente, é assim, a pessoa, o difícil não é você entrar, na verdade, o difícil é você se manter nessa posição. Porque posicionamento, ele exige que você tome decisões. Sim. Entende? Por isso que é difícil. Você não está falando só do Recomendo. Qualquer coisa que você decidir fazer hoje, vai ser fácil você tomar a decisão de entrar. Difícil vai ser se manter. É a constância. É a constância, a consistência. É você saber o que quer e você se posicionar nele, mesmo que pessoas que te amam, que gostam de você, falem, não é esse lugar. Porque o que você está vendo, só você está vendo. Não tem ninguém enxergando a sua visão. Só você. Então você sabe que você merece, sabe que tem capacidade e já se viu nesse lugar, é você. Então, durante esse processo, como que você quer chegar lá? Com pessoas, conhecimento e habilidades? Eu recomendo ele entra aí. Ele te apresenta pessoas, ele te dá conhecimento e você desenvolve habilidades. Uma que eu gosto muito de falar e sempre digo, porque eu vivi e vejo isso lá, eu cheguei e estou isso aqui, eu sou falastrão, falo, eu gosto muito de falar, né? Então eu gosto muito de me ouvir falar, eu sou meio doido com essas coisas, então tá tudo bem, eu vivo isso. Só que eu vejo pessoas que não estão nesse lugar e chegam para fazer, por exemplo, falar da sua empresa com uma dificuldade absurda, não conseguem expressar a qualidade que tem. E lá no Recomendo eles começam a fazer isso. Eles começam a entender como eu expresso sobre a minha empresa. E, gente, expressar sobre você é falar como a sua vida é. Entende? Então, quando eu estou expressando sobre o meu trabalho, eu estou expressando sobre como é a minha vida. Porque eu vivo 8, 10, 12, 14, depende de como que você trabalha, horas por dia sobre isso. E o cerne da coisa, da sua empresa, é levar o seu serviço a outras pessoas. Só que o sair daqui para ir para lá depende de uma ferramenta chamada comunicação, que é o que você não é bom, gente. Como que a gente não vai levar isso a sério? Né? Então, o que eu recomendo te entrega essa comunicação. Não porque ele vai te dar um curso de oratória, mas ele vai colocar numa situação onde você vai desenvolver. É aquela história de você pedir coisas para Deus e Deus coloca o desafio para você. Eis-me aqui, Senhor, sou o desafio para você. E coloca lá, a gente tem um evento chamado Get Connect, que é uma maravilha. Você sai de lá com uma... Aliás, em Sorocaba será no dia... Você tirar em setembro, deixa eu pegar aqui o diretor. 25. 25. Só para ver se os dois estão ligados dia 25. Aqui, ó. 25 de setembro, Brasil, Sorocaba. Nós teremos o Get Connect, um evento para mais de 100 empresários, com uma qualidade absurda de network, onde é um intensivão sobre a comunicação. Sobre como você se expressa sobre o seu serviço, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, a sua especialidade. E o quanto você consegue evoluir isso, né? Por conta de você estar ali falando várias vezes sobre a tua empresa. Ninguém sai de lá do jeito que entrou. É isso mesmo. Se ele fizer o processo, claro que tudo a decisão da pessoa. Sim. Mas se ele fizer o processo que a gente disponibiliza lá, ele sai melhor. Isso para mim é claro. Nesse último Get que a gente teve em São Paulo, tiveram algumas pessoas, alguns amigos, que foi a primeira vez que eles participaram. E um dos feedbacks que eu tive foi justamente esse, que ali nas primeiras rodadas, porque o Get é uma grande rodada de negócios. Então, nas rodadas, a gente vai ali se apresentar minimamente umas 15 vezes. E as pessoas, no começo eu não estava conseguindo, eu não estava encaixando ali a forma de falar, mas recebi alguns feedbacks durante a própria rodada, fui aprimorando, a partir da quinta, sexta já estava super fera. Falando do diferencial, de como que ia comunicar. Então o empresário, ele também precisa ter esse momento de estar com outros empresários, porque olha o quanto acelera. Quanto tempo talvez você ia precisar investir, seja em treinamento, sejam outros recursos, para ter exatamente aquele resultado que você teve em pouquíssimo tempo, em horas.
E eu devo dizer o seguinte, que falando para a neurociência, a gente tem duas formas de criar um caminho neural, né, uma programação consistente, que é para uma forte emoção ou por repetição. E assim, fundamentalmente, olhando para o Get Connect, ele trabalha muito na repetição. Sim. Então, você pode não sair 100% de lá, mas você andou bastante na sua comunicação. E se você, por exemplo, tem um perfil introvertido, você consegue fazer essa comunicação aprimorar mesmo dentro desse campo introvertido. Perfeito. Isso que é legal. Você não precisa sair do seu campo, da sua personalidade. Você só precisa desenvolver uma habilidade, né? E você vai fazer isso através de como? Conhecimento, acesso, experiência. E além disso, é muito divertido. Isso que eu ia falar, é muito leve, ninguém se sente pressionado. Isso. Muito pelo contrário, não tem nada disso. Você vai curtindo, vai experimentando, vai sorrindo, vai falando. Sempre tem umas piadas, sempre tem algumas coisas. Tem, né? Sempre. Eu nem sei por quê. Eu nem sei por quê que tem umas piadas assim. Tem um povo lá que apresenta. Que gosta de. Nossa, eu tem nem um quinta série também, né? Gigantesco. Aliás, povo da quinta série do Recomendo, eu amo muito vocês, cara. É maravilhoso. Então, o aprendizado. Vamos falar um pouco. Vou trazer aqui talvez não, é uma comparação. Eu pelo menos sou 40 a mais. Você é um cara mais jovem, eu sou um 40 a mais. Lá na escola, né? Era o método tradicional. Sim. Você vai decorar, você vai tirar nota, e era um aprendizado chato. E a gente carregou isso pra vida, que o trabalho tem que ser chato, a forma de aprender tem que ser chato, tudo é chato. E aí vem o Recomendo e fala pra você, cara, pode ser legal pra caramba. E é legal pra caramba. É totalmente diferente. E às vezes não conecta, porque para eu crescer, né, aí vem a crença de merecimento. Eu preciso ter castigo, eu preciso ter dor, eu preciso ter sacrifício, eu preciso ter... Então, cara, mas como assim um lugar que vai me proporcionar ter pessoas, inclusive amigos, sócios, novos negócios, novas experiências, né? Tudo isso, como um lugar desse pode me ajudar? Existe, senhoras e senhores, existe um lugar onde você prospera e você não é chicoteado. Existe um lugar que você simplesmente vive a prosperidade, existe um lugar que você vai crescendo e vai se evoluindo simplesmente pelo fato de estar fazendo o que gosta, estar falando com pessoas sobre o que gosta, compartilhando. Existe esse lugar. E a gente foi criado nessa cultura. Eu até falo, né, a galera de hoje, né? Pô, você pega a Gabi, vai ter uma felicidade enorme. Porque ela não vai passar pela essa crença dos nossos antepassados, vai ter os desafios dela, claro. Sim. Mas sobre isso especificamente, para eu ter as coisas, eu preciso sofrer. A gente vem de um período muito longo de escravatura, depois ficou muitas heranças sobre isso, né? Sim. E aí, então, todo o povo que foi marginalizado teve que sofrer muito para ter ascensão. Então, a classe média que a gente conhece hoje, ela veio de um lugar que você, que é jovem, não tem a menor ideia do que a gente está falando. Né? Vem de um lugar de muito sacrifício. Vem de um lugar... Nossos pais sacrificaram demais. De os ver nossos avós. De ver uma inflação de manhã e uma inflação à tarde, né? É um negócio muito doido. Então você vivia numa incerteza, uma instabilidade, que você fala, cara, se eu sair agora, eu consigo comprar comida? Só que a gente não vive nada disso. Só que a gente tem isso na nossa lembrança, no nosso senso de justiça, no nosso senso, nos nossos vieses psicológicos estão inclusos. Então, quando a gente vai falar de prosperidade, o nosso cérebro funciona assim: o que você vai dar em troca? Quanto do sacrifício você vai dar? Sem contar que isso também entra questões religiosas nisso. Sim. Né? Que são doutrinas. Para quem está muito conectado, também tem que ter sacrifício para poder ter as coisas. Então, hoje eu vejo que tudo isso, na minha concepção, tá? Não estou falando que está certo, na minha concepção, isso tudo é bobagem. Eu posso desligar tudo isso hoje e conectar tudo de novo. Eu não preciso fazer a pós-graduação que eu fiz, nem um monte de estudo que eu fiz para saber disso. Hoje, eu tenho a clareza que eu tenho acesso a essas informações no dia a dia. Então, se eu quiser... Olha, gente, eu estou vendo pessoas que estão se transformando em outras coisas. Não tem aquela máxima que você pode ser o que você quiser? Sim.
porque a gente tem um neocórtex que faz a gente poder pensar além da realidade de hoje. Então, você pode projetar a sua vida. Então, você pode se tornar uma outra coisa. E tem gente que está se tornando exatamente coisas que a gente acha interessante, como cachorro, gato, tem gente. Porque o gato vai ser gato, ele não tem opção. O gato, ele nasceu gato, vai morrer gato, o cachorro nasce. Ele não consegue imaginar uma outra vida. A gente consegue imaginar uma outra vida. E até uma outra vida como cachorro. Sim. Tem gente fazendo isso. Então, poxa, essa construção, entende? Se a gente tem essa ferramenta pro lado negativo, né? Que é muito fácil pensar em desgraça. Nossa, se você chegar no elevador agora, para descer esse prédio, puxar a de desgraça, sempre tem alguém para complementar. Entende? Puxa uma conversa como, nossa, você viu como os grandes empresas do mundo de repente decidiram doar tanto para a África? O cara fala assim, não vi. Não é um assunto que interessa para ele. Entende? Ah, mas você viu a pessoa que subiu lá no prédio de Nova York sem corda e tá... Aí ninguém leu a placa. Mas tá todo mundo falando assim, os caras são doidos. Foi um pedido de casamento, não foi? É a segunda coisa, porque a primeira coisa tá falando do amor. Quando a sociedade encontrar a energia do amor como um todo, ela vai viver melhor. É mais ou menos isso. Tá. E depois eles desceram até um lugar seguro e eles ajoelhou e pediu a mão dela. Sim. E depois eles ganharam uma algema, né? Exato. Porque lá eles no Nova York é tolerância zero. E eles ganharam uma algema, foram presos, mas quando sair eles vão viver felizes para sempre. Essa que é a história, né? Essa vai ser uma storytelling depois. Mas o que é legal é que você vê que é mais fácil falar o cara pediu casamento e foi preso, porque dá uma conotação pro seu cérebro do que, poxa, ele tá tentando promover uma energia que todo mundo sabe que é ser melhor, mas por algum motivo a gente está conectado com uma coisa que é diferente disso. Entende? É uma energia maior que foi construída por nós mesmos, que faz a gente ficar no mesmo lugar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso está presente no seu dia a dia e evita a sua prosperidade. E quando você pensar do mesmo jeito, você vai receber as mesmas informações, as mesmas pessoas, os mesmos desafios, a vida vai te servir o mesmo prato enquanto você não aprende. E aí, senhor Alexandre Manhães, o tempo passou assim. É mesmo? Porque foi uma senhora aula. Aqui, né? Foi maravilhoso, foi muito legal. E naturalmente a gente vai marcar de novo, a gente vai aprofundar dentro de todo esse conhecimento que você trouxe. E para quem está assistindo, quer te encontrar, quer fazer a sua mentoria, quer se conectar com você, quer ir para o Recomendo Sorocaba, aonde que as pessoas te acham, senhor Manhães? Bom, meu nome é Alexandre Manhães. E o meu sobrenome é Vendas. Então, Alexandre Manhães Vendas, esse é meu Instagram. Alexandre Manhães Vendas, esse é meu LinkedIn. Então, nos dois você pode receber conteúdos meus e se conectar. A partir disso, fizer um sentido para você, manda um direct para mim que eu vou entrar em contato. A gente faz, né, uma apuração para saber se a pessoa tem perfil para mentoria. Sim. Né? E isso não é uma questão de tô querendo te convencer, a questão é que eu cuido do meu negócio, não coloco qualquer pessoa no meu negócio, né? Eu tô aqui para crescer, não tô aqui para decrescer, né? Então eu só trago pessoas que vão evoluir dentro do meu negócio. E no Recomendo, a gente tem o Recomendo Bra, né? Que é Mudou. Recomendo Network agora. @Recomendo Network. Esse é o Instagram. Mas o site continua Recomendo Bra. Não, também? Recomendo bn.com. Isso, então, deixa eu pegar aqui. Então, peraí. Atualizando. Foi. Então, você tem o Recomendo Network no Instagram. Que é no Instagram. E nele é o principal canal de acesso, de comunicação entre todos os diretores regionais e a pessoa que tem intenção de ir. Mas qualquer pessoa que entrar no Google e falar... Qual o melhor network Sorocaba? Que time que vai aparecer? Recomendo, vai aparecer. E o legal é que em Sorocaba são todas as quartas-feiras. São todas as quartas-feiras, porque temos 2 grupos, Isso, né? Então a pessoa já sabe que quarta-feira é o dia para ela estar em Sorocaba para se conectar com os melhores empresários. Uma quarta-feira que você queira ter um café da manhã gostoso, que você queira conhecer pessoas, que você queira falar sobre você, desenvolver o seu negócio e ter oportunidades, inclusive, de conhecer parceiros novos, soluções novas. Tem uma palestra muito boa para adquirir conhecimento e se desenvolver como pessoa e como empresário. Você para uma quarta-feira que isso acontece em 3 horas, rapidinho. É muito legal. Ale, muitíssimo obrigado por essa riqueza de conteúdo, por esse bate-papo espetacular. Obrigada sempre aí por tudo, pela tua entrega, pela tua intensidade, pela tua energia. Vamos juntos. Para você que quer conhecer o Recomendo Sorocaba, tá aqui, ó, fale com a Ale ou
recomendo como um todo, fale com a gente, permita-se quebrar esse paradigma de que networking não funciona, de que não é para você, de que não é legal, porque aqui a gente se conecta de forma verdadeira, leve, gostosa, é sempre muito bom. Quero agradecer a Belga Produções, Lola Lili, Associação Comercial de São Bernardo do Campo. Para você que é aqui da região do Grande ABC, que é de São Bernardo, venha conhecer a estrutura da associação, tudo lindíssimo para te receber. E agradecer, porque a vida é feita de conexões e isso leva a gente muito mais longe, certo? Semana que vem tem Recomendo Cast novamente. Obrigado pela sua audiência sempre. Manda esse podcast para aquele teu amigo empresário que fala: meu, não consigo vender, meu time não performa. A gente teve uma aula hoje, compartilha aí com todo mundo. Fechou? Aqui na câmera do meio pra gente dar aquele tchau. Obrigado. Valeu, galera. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast.